dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ontem eu não pude ver o jogo todo, estava fazendo uma gravação com um amigo meu, o Valtinho, e os convidados lá. Fiz amizade com vários, gostei muito de todos, tricolores, botafoguenses, flamenguistas, vascaínos. Foi muito bom, mas aí a gravação era para começar meio-dia, acabou lá 4 e pouco, mas já tinha acabado o primeiro tempo, vim correndo, cheguei em casa, foi sentar em casa, ligar a televisão, saiu o segundo gol do Palmeiras. Aí já fiquei, cara, o pé frio que eu sou. Aí depois o Fluminense jogou, empatou e fez o terceiro gol, o gol da virada com o lendário Cano. Vamos ver agora. Estou muito emocionado. Eu acho que quase todo tricolor ficou emocionado com o jogo de ontem. Ver o Cano ressurgir das cinzas, né? Fazendo um gol de oportunismo. E o segundo gol foi uma cabeçada dele que matou o goleiro também. E o Serna, outro que ressurgiu ontem com o Marcão, fazer o segundo gol. E ver o Ganso jogar bem. Depois que ele saiu, os jogadores, quando tiveram as substituições, os jogadores que entraram não entraram muito bem, mas o time demonstrou uma coisa que não vinha demonstrando ultimamente, que foi raça, determinação em futebol. Pena que o Lúcio Acosta entrou no segundo tempo e entrou mal também. Tem que ver o que está acontecendo com ele. Depois que renovou o contrato com o Assi, e o Canóbio jogou, deu passo até para começar a jogar do gol e tudo, mas também ainda não está bem, mas vamos ver, vamos aguardar. Estou mais confiante agora para o jogo de terça-feira, às 19 horas, contra o Rivadavia, na Argentina. Acho que com o Marcão e o Thiago Silva lá, a gente vai conseguir essa classificação. Pena que, para a gente ver como é que é a situação, né? O Igor Rabelo, que não vinha sendo nem aproveitado pelo Zubeldia, deixaram de lado, e o Fluminense jogando com a zaga horrorosa antes do Thiago Silva vir. O Igor Rabelo, quando foi chamado, jogou bem. Você não pode falar nenhum jogo que ele entrou que tenha jogado mal. E ele ontem se contundiu, né? Quando vinha fazendo tendo uma boa atuação, as informações que eu peguei, porque eu não consegui ver o jogo todo, e, e cobrindo o James, que está sendo uma decepção, né? James não tem jogado nada, inclusive o segundo gol foi uma falha dele, né? Ele veio correndo, parou para pular, para cabecear. Todos nós sabemos, quem já jogou um pouquinho de futebol pelo menos, é que você parado, você vai pular menos, tem menos impulsão do que quem vem correndo. Então o Flaco Lopes conseguiu cabecear, dando passe pro Maurício, que tinha acabado de entrar, fazer o segundo gol. Ali eu pensei que o Fluminense ia perder, mas o Fluminense, graças a Deus, conseguiu a virada. Mas esse James realmente tem que ser banco, não pode jogar. E o investimento dele, sorte que não foi muito alto, o investimento dele não valeu a pena. Vamos aguardar para ver se agora com o Marcão na terça-feira, o time eu acho que deve viajar hoje, né? Hoje ou mais tarde amanhã, lá para Rivadavia, lá para a Argentina, para o jogo de terça-feira. Eu espero que o Fluminense jogue com disposição, a mesma disposição que jogou ontem, que o problema não é você perder, o problema é do jeito que você perde ou do jeito que você joga. E ontem, pelo menos, a gente viu o Fluminense jogar com raça. O pouco tempo que eu vi o Fluminense jogar com raça, determinação em futebol. Vamos ver como é que fica. Agora aqui, estou vendo a análise de alguém do GE, a Jéssica Maldonado, que eu conheço, assim, das reportagens dela, é, que ela viu o jogo todo. Vou ver a análise dela, né? Aqui, análise. Fluminense reage em meio à turbulência e recupera confiança
antes de decisão na Libertadores. Vitória de virada sobre o líder Palmeiras, sob o comando de Marcão, mostra poder de reação, melhor organização, né? Poder de reação, melhor organização, e dá espaço para velhos conhecidos da torcida, como o Ganso, que jogou muito, pouco tempo que eu vi, jogou muito. Para que a esperança de classificação na Libertadores ressurgisse. O Fluminense precisava do que aconteceu na tarde desse sábado, no Maracanã. Diante do líder do Brasileirão, que por sinal tem caído de produção, igual o Fluminense estava, os comandados do interino Marcão venceram o Palmeiras de virada por 3-2, né? O Palmeiras fez 1-0, o Fluminense empatou, o Palmeiras fez 2-1, o Fluminense empatou e fez o terceiro. Mas, de virar por 3-2. Mas, mais do que o resultado, o destaque do duelo ficou por conta do poder de reação do time, que não se entregou em campo, né? Correu atrás o tempo todo e não se desesperou nem se abateu também. Ficou por conta do poder de reação do time. Da melhor organização ofensiva e de jogadores que haviam perdido espaço, deram o tom na vitória. O Fluminense entrou em campo com Fábio, Guga, Igor Rabelo, pena que ele se machucou. Igor Rabelo, James e René, Martinelli, Hércules e Ganso, Canóbio, Soteldo e Hulk. Foi o primeiro jogo sem o técnico Luiz Ubeldia, demitido na última quinta-feira após decisão em consenso da diretoria por conta dos maus resultados e na tentativa de dar ânimo ao time diante das decisões. A curto prazo, surtiu efeito e sem mudanças tão expressivas. A principal delas foi Ganso titular, que jogou muito bem. Eu não vi ele praticamente em campo, mas escutei os comentários, falaram que ele jogou muito bem. E sem mudança tão expressiva. A principal delas foi Ganso titular. Com direito à braçadeira, responsável por manter o time no setor ofensivo e distribuir o jogo. O Fluminense dominou o Palmeiras na maior parte da partida. Logo na arrancada do primeiro tempo, o time teve duas boas chances, apesar da pressão sem bola imposta pelo Palmeiras. O Fluminense conseguiu jogar e escapar dela. Só era ameaçado a partir dos erros defensivos ou da famosa e corriqueira bola aérea em 2026. Foi assim que o time de Abel Ferreira abriu o placar por Gustavo Gomes, que Canóbio e James não conseguiram impedir. Hulk de cabeça empatou após bom cruzamento de Canóbio, mas foi no segundo tempo que o Fluminense mostrou poder de reação e mesmo após ficar novamente atrás do placar, com o gol marcado por Maurício, buscou o resultado. E engraçado que fez 3 gols, não estava fazendo mais nenhum gol, né? Fez 3 gols no jogo de ontem. Pelo lado direito, setor por onde o time carioca mais agrediu os paulistas, Guga, um dos melhores em campo, cruzou. Cano cabeceou na trave e cedeu o rebote para Serna, que reapareceu, ressurgiu também. Serna que mandou para a rede. E foi aí que entrou outro protagonista do contexto do jogo. A torcida em sintonia com o time, que vivia sob desconfiança, o Maracanã pulsou, apesar de um empate não estar sendo considerado um mau resultado, está jogando contra o líder do campeonato. Cantando na maior parte do jogo, com direito à ira
direcionada a Arias, que não jogou nada com a pressão da torcida do Fluminense. O Fluminense conquistou os 3 pontos com o herói do jogo, Germancano. Jogou muito. Era a injeção que o time precisava para lutar pela classificação rumo às quartas de final na terça-feira em Mendoza, na Argentina, contra o Independente Rivadavia. Um jogo difícil, mas o Fluminense tem que conseguir o que não conseguiu até agora em 3 jogos contra o Rivadavia. E vai conseguir, tenho certeza. Terça-feira é guerra. Foi o último recado direcionado pelos torcedores aos jogadores que agradeceram o apoio e prometeram entrega do principal jogo do ano, até o momento. Se vencer pelo placar mínimo, o Flu avança para as quartas. O Fluminense mostrou atitude que há um bom tempo não se via e levou como prêmio os 3 pontos. E deixou a torcida empolgada, né? Os 3 pontos importantes para permanecer entre os primeiros colocados do Brasileirão. Mais do que isso, apresentou estatísticas à prova que conseguiu competir contra um dos favoritos ao título. Aliás, o Fluminense é assim, né? Todo torcedor fluminense sabe. O Fluminense tem a fama do famoso Robin Hood, né? Que rouba dos ricos para dar para os pobres. O Fluminense ganha dos times que estão bem para perder para os que estão mal. O Vasco, com todo respeito ao Vasco, que está lá embaixo da tabela, o Fluminense jogou. Desde o ano passado o Vasco está mal assim, né? O Fluminense jogou e perdeu, ou empatou. Ganhou um jogo, né? Empatou. Aí vai contra o Palmeiras, que é o líder, ganha. Jogou lá em São Paulo, empatou não, perdeu, mas jogou melhor do que o Palmeiras com o time reserva. E contra o Flamengo jogou bem também. O Fluminense é assim, cara, não dá para entender. Tem o outro time aqui do Rio, que nesse ponto é igual ao Fluminense, que é o Botafogo, né? É impressionante também. Mais do que isso, apresentou estatística, a prova que conseguiu competir contra um dos favoritos ao título. O time teve 57% de posse e finalizou 15 vezes no total, contra 13 do Palmeiras, que abriu mão da bola e jogou na transição ofensiva. Aquele negócio, né, cara? O Fluminense, pena que eu não tive como ver o jogo todo ontem, velho. Eu vou depois tentar ver se eu tiver o tempo, porque eu fico vendendo açaí o dia todo com minha esposa, mas todo dia, de segunda a segunda. Mas se eu tiver um tempinho, depois eu vou tentar rever esse jogo, para ver como é que foi realmente o jogo. E pelo que eu escutei, que falaram, o Fluminense ainda teve um pênalti, que foi bola na mão. O zagueiro do Palmeiras, eu acho, meteu a mão na bola, foi pênalti, todo mundo falou que foi pênalti, e o juiz não deu, nem o VAR chamou o Daronco para ver. Quer dizer, ainda foi roubado. Como sempre, o Daronco prejudica o Fluminense, mas dessa vez não teve como. Vencemos o Palmeiras, vencemos o Zubeldia, né? Vencemos o treinador do Abel Ferreira e vencemos o juiz, né? E a péssima fase que o Fluminense estava, apesar do Lúcio Acosta ainda continuar mal. Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo com ele. Vamos aguardar para ver. Mas a emoção tomou conta de todos. O Cano entrou mal, começou a dar as bolas de contra-ataque pro Palmeiras. Aí todo mundo pensou que ia ser ruim isso. De repente, em 2 jogadas, ele conseguiu virar o jogo, né? Uma, ele deu uma cabeçada que o goleiro do Palmeiras tentou, mas não conseguiu pegar. A bola bateu na trave, sobrou para o Serna. Saco. Esse gol eu vi. O outro, foi o cruzamento de Guga, o Martinelli cabeceou para o gol, o Cano no meio do caminho desviou para o gol. Saco. Fluminense 3-2.
e deixou o Palmeiras numa situação difícil. O Flamengo joga hoje. Se o Flamengo ganhar hoje, o Flamengo encosta no Palmeiras, tem um jogo a menos e tem um jogo, confronto entre os dois, né? Que eu acho que é em São Paulo. É um jogo que é confronto entre os dois, mas tem que ver se o Flamengo também vai jogar bem. Ontem, aqui, no final do jogo, até no terceiro gol do Fluminense, não foram só os tricolores que comemoraram, tinha um monte de flamenguista gritando o gol do Fluminense no final do jogo. É impressionante como é que o futebol né? Une as torcidas do nada, de repente. É impressionante. Por isso que eu gosto de futebol, cara. Eu tava lá na gravação ontem, eu tava falando isso. Futebol nem sempre o melhor ganha. Ganha quem bota a bola para dentro da rede e quem joga melhor. Eu espero que o Igor Rabelo, que a situação dele não seja nada demais, que não precise de cirurgia e que ele volte para jogar. Que ele tenha ajudado muito o Fluminense, muito mesmo. E é um cara humilde, um cara que não reclamou, ficou na dele lá, quando teve a oportunidade, entrou e jogou. E deu conta do recado. Né? Quando eu escutei o Gabriel Amaral falar, e é verdade, o Fluminense, o Igor Rabelo, não jogou mal nenhuma partida que ele entrou. Todas as partidas que ele foi jogar, tá parado, né? sem ritmo de jogo, mas toda a partida que ele foi chamado para entrar, entrou bem. E ainda foi injustiçado. É, acho que, não sei se foi o jogo lá em São Paulo, acho que foi contra o Santos, que ele nem fez falta no jogador do Santos, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E eu acho que ele tinha acabado de entrar. Ele nem fez falta, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E o VAR não chamou, porque era um lance de expulsão, mesmo sendo o segundo cartão amarelo, era um lance de expulsão. O VAR tinha direito a chamar, para corrigir o erro. Mas esse cara, o VAR atualmente, só aparece quando é para um ou outro clube. Contra o Fluminense, eles sempre prejudicam o Fluminense. O Fluminense, por isso que o Fluminense, apesar de também não ter um elenco, essas coisas todas, o Fluminense deixa às vezes ganhar alguns títulos em algumas partidas, algumas classificações, por causa do erro do árbitro. Errar um jogo ou outro, errar para os dois lados, é normal. Agora, todo jogo que o Fluminense joga, o Fluminense é prejudicado. Isso aí é uma coisa a ser estudada, né? É ser reclamação lá na CBF em relação aos árbitros. Bota os árbitros lá, quem comanda a arbitragem, para ver todos os jogos do Fluminense, todos os erros que são cometidos pelo Fluminense. Ah, isso é reclamação de perdedor. Não é, cara. O Fluminense sempre é prejudicado. Ganhando ou perdendo, sempre é prejudicado. E tem alguns juízes, como esse Daronco, que prejudica mais ainda o Fluminense. Tem alguns juízes só assim. O Daronco ontem, eu sabia que ia acabar acontecendo isso. Ele sempre prejudica o Fluminense. Aí teve uma reclamação do Mário, eu não sei se foi ano passado, aí ele ficou um tempo sem apitar jogo Fluminense. Teve o lance da treta entre ele e o Hulk, né? Que ele ameaçou o Hulk dentro de campo, falou, vê lá o que você vai falar lá fora, que eu vou apitar outros jogos do teu time. E aí o Hulk fez reclamação dele, acho que foi para o STJD, ele foi punido, acho que é 5 mil reais, mas não sei quantas cestas básicas. Eu sabia que ontem ele ia prejudicar o Fluminense. Um lance do pênalti, claro, todo mundo viu. Ele não deu e eu acho que nem o VAR chamou. Eu não vi, não sei se o VAR chamou. Se chamou, ele não foi ver. Não deu pênalti a favor do Fluminense. Poderia ter mudado a história do jogo. Mas graças a Deus não mudou. Mas a CBF tem que ver essas coisas, né? E o Palmeiras tem sido ajudado ultimamente. Tem vários jogos aí que o Palmeiras tem sido ajudado. É time paulista, né? Eu não gosto do Flamengo, não por causa dos torcedores, que eu me dou bem com vários torcedores do Flamengo. É por causa da imprensa, que também é tudo flamenguista também. Quando é time de São Paulo, é Flamengo. Mas o Palmeiras, ultimamente, é quem mais tem sido ajudado pela arbitragem.
Então está na hora da CBF rever isso. Tem que rever. Tem que ganhar quem jogar melhor, quem botar a bola para dentro. Não o time que é ajudado pela arbitragem. Não, cara. Todo mundo, ó, as diretorias de todos os clubes gastam dinheiro, contratam jogadores, contratam técnico. Tem uma montagem toda por trás dos clubes para de repente o time chegar numa partida e ser prejudicado pela arbitragem quando você vê que é de má fé. É de má fé. Quando é um lance que você vê que não é de má fé, tudo bem, mas nesse caso é de má fé. E o Fluminense sempre é prejudicado assim. Sempre. Acho que teve ano passado, não sei se foi ano passado esse ano, teve um jogo contra o Curitiba, que aquele árbitro, eu esqueci o nome dele agora, ele deu sequência ao gol do Fluminense, né? Acho que foi até o Serna que fez, deu sequência. O VAR chamou ele, falou que estava normal. Ele disse, não, eu quero ir lá ver. Foi lá ver e anulou o gol do Fluminense. Aí o Fluminense depois acho que perdeu. Cara, não tem como, rapaz. Não tem como. O Fluminense é o time que é sempre prejudicado pela arbitragem. Ano passado, ano retrasado, teve um jogo entre Vasco e Fluminense, que é esse Verrete, o Vasco ganhou de 2-1. O gol do Verrete que foi dado com a mão. O Verrete fez o gol com a mão. É esse mesmo Daronco. Ele foi chamado pelo VAR, olhou lá e confirmou o gol. Prejudicou o Fluminense. Quer dizer, são certos árbitros que sempre prejudicam o Fluminense. É ridículo isso. Tem que ser revisto isso. Tem que ser punido. Acho que foi por causa desse jogo que o Mário foi à CBF e reclamou. E o Daronco foi punido. Tem que ser revisto isso. Não dá para continuar desse jeito. Os clubes são iguais. O Fluminense não tem o dinheiro que o Flamengo, o Palmeiras tem, não, cara. Vai com sacrifício para ser roubado, ser garfado. Não tem como, cara. Tem que ser revisto isso. Um abraço a todos. Em relação ao Fluminense, estou muito satisfeito. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata. E que eu fiz esse canal com a cara coragem, sem entender nada, né? A sobrinha da minha esposa que me ajudou. Não sei quase nada de internet. Aí pedi a ela para me ensinar a fazer o canal, ela me ajudou, só que ela nunca mais veio aqui. Eu quero saber outras coisas, mas não tem como saber, infelizmente, porque ela deu uma sumida, eu não tenho como falar com ela. Aí eu também não conheço ninguém infiltrado lá no Fluminense para me passar as notícias. Aí como eu tenho feito? Comecei a fazer assim. Tem vários YouTubers que eu confio, né? Que normalmente o que eles falam é verdade. Aí eu dou o nome deles, falo a matéria, falo o que eles falaram aqui, dou o nome deles, o canal e falo aqui a matéria. Quando tem que dar alguma opinião, eu dou, como dei algumas aqui agora. E aí cabe a vocês todos que se inscreveram no canal, que se tornaram todos meus amigos, graças a Deus, a falar se eu estou certo ou errado, né? E por esse lado, eu agradeço a todos por terem inscrito no canal e se tornarem meus amigos, tá? Agora, pensei de não passar nem de 50 inscritos e graças a Deus estou com 891 inscritos. 891 inscritos. Estou chegando perto dos 1.000, hein? Estou chegando perto dos 1.000. Faltam 109 para chegar nos inscritos. E por isso eu peço a colaboração de todos vocês, amigos. Tem vários aqui que não são tricolores também, botafoguense, flamenguista, vascaíno, que entendem por que às vezes eu falo algumas coisas e que são meus amigos. Tem alguns que eu vendo açaí com minha esposa, tem alguns amigos meus que são entregadores daqui do açaí, do iFood ou do 99, que vem aqui, eu conversei com eles no início, eles se inscreveram no canal, mesmo não sendo tricolor, me ajudaram, né? E eu agradeço a todos por isso, todos que se inscreveram no canal, até aqui. E peço a todos para continuar me ajudando. Ajudar de que maneira, Paulo? Ajudar da seguinte maneira, para
continuar dando like, compartilhando, dar o hypar, que isso melhora a pontuação do canal, e é de graça, não paga para fazer isso. E pedir a todas suas amigas e amigos para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar, tá? E todos que assistem o vídeo, mas não estão inscritos, também, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhem. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, tá? Isso eu agradeço a vocês de coração. E tem a outra parte que aí que não tá legal ainda, né? Tô pedindo muito ultimamente, né? Mas amigo é sempre assim. Eu peço a todos, se puderem, para fazer o Pix, para ajudar o canal, para a gente tentar comprar algumas coisas para melhorar as gravações, as filmagens, para ficar mais legível, para eu ter como fazer as lives também, né? Interagir mais com os amigos, com outras pessoas que possam vir a se tornar amigos também. E, e aí eu tenho dois Pix. Um Pix é o e-mail, né? O e-mail. O outro é o número menor para para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de parto, ou até por achar mais fácil digitar o número menor. Eu, pelo menos, acho melhor digitar o número menor. Aí, como é que se faz? Os dois Pix, né, são, o primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-78734, repetindo, 746-234-78734. Esses são os dois Pix, são do Banco PicPay, meu nome lá é Paulo Roberto. Se vocês puderem colaborar, agradeço desde já. Qualquer valor, R$1, 50 centavos, o valor que vocês puderem colaborar, desde que não faça falta nenhum de vocês e que seja de coração, tá? Agradeço a todos, tenham todos um grande domingo. O Domingo dos Tricolores vai ser muito feliz hoje, se Deus quiser. E tenham um grande domingo com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.